Muito bem, boa tarde a todos. Então, começou mais uma aula, né, do cursinho, agora é PEPRISM, né, realizada aí pelos bolsistas da UENG de Ubá. Então, fique à vontade agora, meninos, a aula de vocês. Boa tarde, gente. Hoje, então, a gente vai passar para vocês esses exercícios, né? Fazer junto com vocês, que são referentes sobre aquelas aulas que a gente mandou lá no grupo. Questão 1. De acordo com o tamanho e as propriedades físicas do material a ser incorporado ao meio intracelular, a endocitose pode ser por pinocitose ou fagocitose. Analise as afirmativas abaixo que trazem informações sobre a fagocitose e assinale a opção incorreta. Letra A. A fagocitose é realizada por alguns organismos unicelulares para a obtenção de alimentos. Letra B. A fagocitose é realizada por qualquer tipo de célula do corpo humano. Letra C. A fagocitose é um processo envolvido na remoção de células debilitadas e restos celulares. Letra D. O material a ser fagocitado é envolvido por prolongamentos da membrana plasmática. E letra E. O material fagocitado é degradado por ação de enzimas armazenadas nos lisossomos. Se quiser que lê de novo a questão, Júlia, volta alguma letra, eu leio. Eu tô em dúvida em duas letras. Quais? A letra A e a letra B. Então, é a letra B. A Ah, fagocitose, ela é realizada por qualquer tipo de célula do corpo humano. Aí, no caso, essa que é incorreta. Por quê? Porque a fagocitose, ele é um processo que o nosso organismo, ele tira qualquer bactéria, ou qualquer coisa que o nosso organismo não reconheça. Então, ele pega e engloba essas partículas. Mas aí não é todas as células que fazem isso, entendeu? Então, por isso que essa é a incorreta, porque aqui fala que é qualquer tipo de célula que pode. Não é toda célula que faz isso. Essa aí é incorreta. Dá para confundir um pouquinho mesmo, porque é meio que pegadinha essa. sim, eu fiquei em dúvida. Mas deu para entender? Deu. Tá, jóia. Questão 2.
Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer e complicações cardíacas. A comida, sobretudo industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, as moléculas constituintes dos lipídios considerados bons para a saúde são, respectivamente, letra A, colesterol HDL, ácidos graxos insaturados, letra B, colesterol HDL e ácidos graxos saturados, letra C, colesterol HDL e ácidos graxos poliinsaturados, letra D, colesterol LDL e ácidos graxos saturados, e letra E, colesterol LDL e ácidos graxos linoleico e oleico. Eu acho que é a letra D. Aqui no caso é a letra E, é o colesterol LDL, que aqui no caso está pedindo qual colesterol que é ruim, né? No caso o LDL que é ruim, porque ele tem uma baixa densidade, né? Aí nos vasos sanguíneos ele dificulta o fluxo do sangue. Aí ele, no caso, que é o ruim. E na outra parte, pede para ver quais que são os lipídios, né? Que são considerados bons para a saúde. No caso, são esses ácidos graxos, linoleico e oleico. Você achou que era a letra D? É porque isso aí eu não lembro de ter. Tipo assim, é que eu sigo uma página do Instagram do que a menina fala sobre o PIS, mas eu não lembro dela ter mandado estudar isso, não. Pois é, essa daqui não é, essa questão aqui não é do PISM mesmo não, mas é de vestibular também, essas coisas assim. Aí costuma cair também. Por isso que a gente até colocou aqui, entendeu? Que é bom para saber também, que às vezes cai. Essas questões costumam cair porque ela é aquela questão
que te faz ficar com dúvida, por causa da, primeiro, as siglas e depois os nomes, que são nomes científicos que não são muito usados no dia a dia. Então, ela propositalmente faz você ter essa dúvida. Ah, tá. Mas aí depois você revê de novo, qualquer coisa, você pergunta a gente lá no grupo ou aqui mesmo. Tá bom. Questão 3. São substâncias químicas constituídas por aminoácidos, unidas por sucessivas ligações peptídicas e importantes como nutrientes e outras funções do nosso organismo. Referimos-nos às: letra A, carboidratos; letra B, proteínas; letra C, lipídios; letra D, vitaminas; ou letra E, sais minerais. Eu acho que é a letra B, proteínas. Isso mesmo, são as proteínas. Essa aqui é uma das mais fáceis, né? É só ver a característica delas, igual falou aqui, né? Constituídas por aminoácidos, tipo de ligação delas, né? Que é ligações peptídicas. É isso mesmo, as proteínas. Questão 4. Antigamente se dizia que os lisossomos faziam a digestão celular por um processo chamado autólise, e que ela era consequência do rompimento das membranas lisossomiais, difusão das suas enzimas digestivas para o citoplasma e posterior digestão das organelas celulares. Hoje, sabemos que este mecanismo de digestão é a exceção e não a regra. Por quê? Letra A. Porque é impossível as membranas dos lisossomos se romperem. Letra B. Antes de romperem, os lisossomos fazem a sua própria autofagia. Letra C. O pH por volta de 7,2 do citoplasma inativa as enzimas lisossomiais. Letra D. As enzimas lisossomiais não se difundem quando ocorre o rompimento das membranas. Ou a letra E. As bombas de prótons das membranas lisossomiais são ativadas quando ocorre o rompimento.
Eu acho que é a letra B. Sei. Não, no caso aí é a letra C. O pH por volta de 7,5 do citoplasma, inativas enzimas do lisossomiais, que fazem no caso a autofagia. Isso que ela só acontece em pequenas seções, quando tem alguma alteração no pH, alguma coisa extraordinária que precisa utilizar esse método. Normalmente ele não acontece por causa que o pH fica mantido naquele nível que impossibilita que isso aconteça. Ah, sim. Questão 5. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das ciências biológicas. O japonês foi escolhido pela sua pesquisa sobre a autofagia realmente, se a autofagia realmente funciona, sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do lixo celular e também ligada à doença. Tanto no processo de autofagia quanto na heterofagia, aí aqui é para completar. Os atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o que pode ser eliminado por ou ficar retido indefinidamente no citoplasma da célula. Assinale a alternativa com a sequência correta que completa os espaços tracejados. Letra A, fagossomos, peroxissomo, pinocitose. Letra B, lisossomos, corpo residual, plasmocitose. Letra C, ribossomos, vacúolo digestivo e fagocitose. Letra D, glioxissomos, lisossomos e plasmocitose. Letra E, lisossomos, fagossomo e pinocitose. Eu posso falar? Eu, Pode, Pode pode sim. falar. eu acho que é lisossomos, corpo residual e ciasmocitose. Acertou em cheio. Ah, pelo menos algum. E como que você chegou nessa resposta? Eu peguei ali, ó, que eu sabia que a primeira era lisossomos. Aí eu pensei assim, ah, é, não é. Aí eu chutei a B. Então você acertou. Você fez pelo método muito bom, que é por eliminação. Uma você já sabia que era certa e uma você sabia que era errada. Então nisso você já conseguiu chegar na resposta certinho. Sim, é Por porque isso que eu gosto. Pode falar. fagossoma eu ouvi falar, ó.
Sim, por isso que eu gosto de pegar umas questões assim, porque meio que por lógica e eliminação você consegue chegar na resposta fácil. E sempre cai uma questão assim para completar. Sim. Questão 6. Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente hidrofóbicas. Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais e em vegetais. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. Letra B. Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como os hormônios sexuais. Letra C. Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais. Letra D. Colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. Letra E. O colesterol não pode ser obtido de fontes externas. Eu tô em dúvida entre duas. Pode falar quais. Entre a B e a D. No caso, essa daí é a certa aqui no caso, que é incorreta, é a D. E agora que eu estava vendo, a E eu tinha adicionado só, que também é incorreta, mas eu que adicionei, só para ver se você ia ficar em dúvida entre as duas. Ah, eu fiquei em dúvida entre a B e a D. Mas fiquei mais entre a D, não sei. É, porque o colesterol, no caso, ele não é uma fonte de energia para o nosso corpo, não. Ele diretamente não funciona como fonte de energia. No, é a gordura, no caso, que é a fonte de energia, que mantém. Você, no caso, você transforma, como que é mesmo? GDP ou ADP em gordura para depois você converter a gordura de volta para poder ter energia. Gordura, no caso, funciona como você pega uma bateria, coloca carga nela e deixa guardado para quando você precisar. Já o colesterol, não, ele apresenta outras funções, mais ligadas a funções hormonais mesmo. Por exemplo, como que se chama, gente?
um hormônio feminino. Ô, Vitória, vê se você lembra. Hormônio feminino responsável pelo crescimento das mamas. Não seria o estrogênio, não, ô Roger? É, esse mesmo. O estrógeno. O estrógeno é um tipo de colesterol que faz parte de uma família que o João Paulo deve saber que se você trocou só a posição de uns lá, ele muda totalmente a função. Que é aquele, numa das aulas de monitoria, eu cheguei a mostrar o esqueminha dele. Ah, progesterona. É, Pro- progesterona. Então, no caso, toda vez que você vê que colesterol, falando que colesterol é fonte de energia, você já pode perceber que aquela questão, no caso, está errada. Agora, se estiver falando que alguns colesteróis na, atuam com funções hormonais, aí você pode saber que está certo, que é o que normalmente eles fazem mesmo. É, aproveitando que nós já estamos aqui, você ficou com alguma dúvida nas questões? Eu teve umas que eu tive dúvida, eu acho que foi nessa aí do colesterol e naquela, acho que foi a primeira. Acho que foi na primeira também. Então, aqui na primeira, aí pede, no caso, a incorreta, né? De acordo com o tamanho e as propriedades físicas do material a ser incorporado ao meio intracelular, a endocitose, né, que é um tipo de processo, pode ser por pinocitose ou fagocitose, né, que é subdividida entre esses dois outros tipos de processo. Analise as afirmativas abaixo, que trazem informações sobre a fagocitose. Aí é para marcar sobre a fagocitose aquela questão que está incorreta no caso. Aí a letra A fala que a fagocitose ela é realizada por alguns organismos unicelulares para obter alimentos, né? Aí no caso está certo. E a fagocitose faz isso. Aí a letra B, no caso é correto, vou pular. Letra C, a fagocitose é um processo envolvido na remoção de células debilitadas e restos celulares. Também faz parte da fagocitose. Letra D. O material a ser fagocitado, ele é envolvido por prolongamentos da membrana plasmática. Também é certo. A letra E. O material que está sendo fagocitado, ele é degradado por ação de enzimas que estão armazenadas nos lisossomos. Também está certo. Aí a letra B, que no caso, ela é incorreta, por quê? Porque ela fala, a fagocitose é realizada por qualquer tipo de célula do corpo humano. E não é todo tipo de célula do nosso corpo que faz esse processo de fagocitose, entendeu? Por isso que ela é incorreta. Ah, sim. Entendi. Agora, 6, eu vou reler aqui. Os Essa, lipídios essa, compreendem um grupo. Oi, pode falar. essa não precisa de explicar, não, que eu entendi com a explicação do Roger que o Ah, tá, colesterol, essa você entendeu? assim, Qual que é a outra que você falou que não te entendi? você pode ir passando que tem uma, só que eu não lembro qual que é. Ah, tá.
Ah, é essa do colesterol HDL. Ah, tá. Essa 2 aqui. Sim. Aí a 2 fala: acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, né? Aí fala os tipos de doença. A comida industrializada tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de colesterol, aí aqui que é mais o foco da questão, a molécula de colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, né? Então tá pedindo aqui a molécula que é ruim, né? O colesterol ruim. E as moléculas constituintes dos lipídios considerados bons para a saúde são, respectivamente. Então, essas duas partes, pede o colesterol, no caso, que é ruim, e os lipídios aqui, que são considerados bons. Então, na ordem, né? Por isso que fala respectivamente. Aí a resposta é a letra E, porque aqui no caso, colesterol ruim é SLDL, e os lipídios aqui, que são considerados bons, são esses, os ácidos graxos linoleico e oleico. Porque o HDL, ele no caso é o colesterol bom, e aqui está pedindo o ruim, por isso que é o LDL. E esses tipos de ácido graxo que são os considerados bons para a saúde. Ah, Deu para entender mais ou menos? sim. Mais algum? Não, foram só essas. Bem, meninos, foram só esse mesmo material que vocês me passaram, né? Aí quinta-feira vai ter um outro também. É isso, né? Sim. Ô, Júlio, quinta-feira a gente preparou mais quatro questões que a gente vai trazer para poder abordar com você aqui. Tá bom. E elas vão ser com base naqueles, como que eu falo, naquelas duas videoaulas que foram colocadas lá no grupo. Tá. Aí eu já mandei lá as questões respondidas e sobre aquele hormônio que a gente estava falando lá, eu dei um pulinho aqui no Google e confirmei, é o estrógeno. Eu estou salvando o esqueminha dele e vou mandar lá no grupo também para você poder dar uma olhadinha. Tá bom. Então, com isso, meninos, acho que a gente pode finalizar então a aula de hoje, né? Que foi muito proveitosa, deu para a Júlia aí rever todo o conceito sobre essas macromoléculas, as funções dela, e também corrigir os exercícios e tirar dúvida, né? Principalmente as questões do PISM, que vocês colocaram muito bem, né? Podemos encerrar? Sim. Sim. Então, vou parar então aqui a gravação